Felizes por mais este encontro com vocês, meu amigo, minha amiga. Iniciamos o nosso programa de hoje tendo como tema livre a face oculta da violência. Além dos aspectos sociais e econômicos, nós encontramos nas raízes da violência as causas mais profundas que estão no íntimo de cada ser, as causas espirituais. É isso que nós veremos daqui a pouquinho. A nossa pergunta para o Espiritismo Responde é a seguinte: é de alguém que diz que sofre de enxaqueca desde a infância, não consegue resolver através de tratamentos e pergunta se se pode ser um problema kármico. No quadro das razões dos fatos, nós vamos tratar de uma pesquisa de nível universitário que examinou as cartas psicografadas por Chico Xavier. E nós temos ainda a nossa frase da semana. Bem-vindos a mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, nós estamos iniciando nosso tema livre de hoje para falar sobre a face oculta da violência. Eu estou aqui na companhia da Rose Heidmann e do Gilberto Luiz Tomasi. Tudo bem com vocês, né? Muito bem. Nós já tivemos oportunidade de tratar aqui de alguns aspectos relativos à exteriorização da violência, né? Manifesta na forma de assaltos, de roubos, de homicídios, de estupros. Mencionamos sempre que as motivações da violência, embora tendo causas imediatas, fincadas nos fatores sociais diversos, elas têm raízes, como eu falei na abertura, na alma das pessoas. É ali que está a semente do mal, vamos colocar assim, né? E que estando esses espíritos assinalados pelo primitivismo intelectual e principalmente moral, e reencarnados aqui no palco terrestre, né, eles sofrem influência de fatores negativos que dão impulso para esses sentimentos inferiores e destruidores, e se concretizam em atos perturbadores da paz e da ordem. Então hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão interior e individual da violência. Rose, qual é a tua impressão inicial que você pode passar para o nosso telespectador em relação a essa situação de que a violência, na verdade, tem um aspecto social, mas é muito mais do próprio ser. O ser, quando não quer ser violento, mesmo num ambiente violento, ele controla a situação, não é? O Espiritismo nos diz que um espírito violento, mesmo num corpo fraco, ele expressa a sua violência, ainda que verbal, não é? E um espírito tranquilo, mesmo que num corpo e num ambiente, né, propícios à violência, ele é da paz, ele é pacífico, ele exterioriza aquilo que ele já conquistou nas qualidades da sua alma. O que nós sabemos, pelo que a doutrina espírita nos ensina, é que o espírito é criado simples e ignorante, e que muitas vezes nesse processo evolutivo ele começa a notar, a adquirir prazer pelo predomínio sobre os outros. E se torna violento porque assim ele obtém com facilidade aquilo que ele quer para dar prazer a si mesmo. Mais adiantado, ele vai encontrando satisfação de outras formas e abandona o processo da violência, o gosto pela sobreposição aos demais. Então, isso é uma característica própria de espíritos ainda no início do seu processo evolutivo moral, embora muitas vezes já tenha uma grande conquista intelectual. Então, Gilberto, o meio social, o meio ambiente, pode até reforçar aquilo que o indivíduo já traz de uma maneira instintiva, a sua bagagem espiritual, né? Mas ele pode realmente, aos poucos, ele vai ter que fazer isso. Porque o indivíduo, para mudar o quadro social, tem que mudar os indivíduos, né? Não adianta apenas leis de cima para baixo.
Tem que vir a reforma moral, que a gente denomina, de dentro para fora. Então, à medida que o indivíduo muda, ele muda o ambiente, não o contrário, né? Inclusive o Wilson Rose, pesados amigos, numa entrevista já há algum tempo do Raul Teixeira, acho que foi no Jornal Reformador, se não me engano, Jornal Espírita, ele já dizia que, indubitavelmente, a violência é um caldo que acaba se formando com alguns componentes, como a desestruturação da família, desassistência do Estado, coisa que a gente já comentou. Mas não é esse o problema, não pode se usar isso como desculpa. Então, o interessante é que a gente tenha outras formas de lutar contra esse processo de violência. E aí entra a cultura, o conhecimento, a afetividade, o amor, né? Ver as pessoas que estão à sua volta, saber lidar com as situações. Então, não se pode levar como desculpa esse problema do meio. Isso é muito vago, né? Que, como a Rose falou, se você já tem, você comentou no início também, se o espírito já tem uma bagagem, com um pouco de vontade, de força e vontade, ele consegue superar sim. Você pode deixar levar para essas situações do cotidiano, senão realmente não vai ter como, porque situações são as mais diversas possíveis durante o dia para que ele não se recupere e continue na sua má índole, né? Pois é. Eu tenho aqui interessante como hoje se fala em transição planetária no meio espírita, com certa intensidade, onde se afirma que nós estamos numa fase crítica da evolução espiritual da humanidade. Então, seria o caso de grande quantidade de espíritos ainda bastante primitivos, inferiores, com muitos vícios, com muitas deficiências, com muitas imperfeições, que estariam reencarnando entre nós, talvez como uma última oportunidade de fazerem por merecer o mundo de regeneração que se avizinha diante de nós. Nós estamos, essa expressão transição planetária significa justamente isso, de que nós estamos numa fase de passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E esses espíritos retardatários estão, na verdade, atrapalhando as pessoas boas, as pessoas bem intencionadas, as pessoas já com algumas virtudes em desenvolvimento, não completamente, mas em desenvolvimento, e eles já estão muito atrasados, estão perturbando a ordem e a paz, como citei anteriormente. Mas vejam que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 685, obra publicada lá atrás, em 1857, a certa altura, ao falar sobre a necessidade da educação, ele diz o seguinte: quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na corrente da massa da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, não admira que, e daí ele prossegue dizendo que de todo esse quadro de violência. A escritora Sueli Caldas Schubert, no livro Nas Fronteiras da Nova Era, ela comenta sobre duas obras do Divaldo Pereira Franco, ou melhor, do mentor Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, que tratam justamente desse assunto, a transição planetária. E ele diz a certa altura, ela conta, a Sueli nesse livro, Gilberto e Rose, que em 1858 ela frequentava um centro espírita lá em Minas e um senhor da casa, um dirigente, tinha feito uma visita ao Chico. E o Chico falou nessa oportunidade que estavam, na época, sendo abertas, tá? Coloquei até entre aspas aqui, os portões do umbral estavam sendo gradativamente abertos e uma multidão de espíritos que lá estavam retidos iriam reencarnando como última oportunidade para entrar no caminho da regeneração e continuar habitando o planeta Terra. Interessante, né? Já em 58, nós estamos em 2015. Na metade do século XX já começaram essas reencarnações. E é interessante notar isso, porque alguns espíritos que reencarnaram já com uma bagagem mais inferior nessa época, já estão com uma idade avançada se estiverem ainda encarnados, né? Podemos ser algum de nós, né? Exatamente. E me parece que não mudou muita coisa, né? A gente nota, né? Nós temos tido muitas notícias, né? Do plano espiritual, através das obras espíritas, de que nós estaríamos nessa fase de mudança gradativa, que leva séculos, né? Não é uma coisa de década. De processo de um mundo ainda de expiação e provas para um mundo de regeneração. Quer dizer, um lugar onde já a lei, a paz, né, a ética comecem a tomar o seu lugar de destaque que precisam ter. Mas como é que a gente pode saber que isso é verdade? Observando a humanidade. Na época primitiva, há milênios atrás, era comum aquelas hordas invadirem, destruírem tudo e era considerado natural isso.
As pessoas não estranhavam, fazia parte do seu processo evolutivo. Uma ou outra pessoa se notabilizou por ser da paz, por estar acima do seu ambiente, mas o homem comum era violento. Os hunos invadiam, destruíam tudo, né? Os próprios romanos, as guerras eram extremamente cruéis, como são até hoje. Guerra, né, sempre é cruel, mas era comum à humanidade as pessoas lutarem nas ruas. E os circunstantes se afastavam para dar espaço, isso até há 200, 300 anos atrás, o duelo era respeitado. Como é que a gente nota que nós estamos noutra fase evolutiva, numa fase de transição? A violência está aumentando nos últimos anos ou está se manifestando. Será que isso é verdade totalmente? Ou será que agora uma boa parte da humanidade está consciente do seu papel no processo da paz? Adquiriu uma preocupação holística, uma preocupação global, até com os animais, que é uma coisa inusitada, né? Até há pouco tempo atrás. O respeito em algumas classes, não sociais, não econômicas, mas classes espirituais de pessoas reencarnadas, existe pela vida. E a violência causa estranheza, ela não é aceita mais pela maioria do mundo civilizado. Nós estranhamos quando duas pessoas saem lutando uma com a outra na rua. Isso é inadmissível. Quando nos falam de atentados à bomba contra ônibus escolares, nós ficamos indignados. Por quê? Porque nós não aceitamos mais a violência como uma coisa comum. Isso significa o quê? Que a humanidade progrediu e que essas pessoas violentas são uma excrescência no momento, no processo evolutivo da Terra. Embora se fale muitas vezes sobre a banalização da violência, né, porque ela se torna uma coisa rotineira aqui no nosso país, principalmente, infelizmente, né, um dos campeões mundiais da violência, de homicídios, etc. Fala-se isso, mas na verdade há uma sensibilidade maior, uma tolerância menor à violência. E é interessante que nesse livro, a Transição Planetária, que, se não estou errado, foi publicado em 2012, foi em 2012, que já fala inclusive o tsunami foi antes. Agora não tem assim, não, 2012, posso estar confundindo as coisas um pouco, mas foi depois do tsunami, já nesse século, ou milênio. Eles falam que agora está se intensificando essa migração desses indivíduos do umbral para agora. Mas o que a gente tem que colocar aqui, Rose e Gilberto também, é que esses delinquentes de todos os matizes, né, além de lutar contra os seus próprios impulsos de rebeldia, de crueldade, né, eles são acusados por outros espíritos desencarnados, né, nos processos complexos e graves, os processos da obsessão, que reforçam e tornam esses indivíduos, ao mesmo tempo, algozes, cúmplices e vítimas, né? Então, o nosso dever cristão é compreender e auxiliar, né? Nós não podemos... Não adianta querer pensar em pena de morte, em prisão perpétua. Ninguém mata o espírito. Ninguém mata o espírito. Então não vai resolver isso aí. As leis humanas, elas tendem a se tornar cada vez cópias mais perfeitas das leis divinas. E a lei divina é educativa e corretiva, e nunca punitiva. Ainda que tenha que restringir, né, a excessiva liberdade de pessoas que são prejudiciais à comunidade. Não, precisa isolar. Além da segurança de todos. Ninguém está dizendo que eles são santinhos, mas são irmãos nós também, nós não podemos desprezar esse fato. Né? Um dado interessante, Wilson, Rose, é que parece que o que chama a atenção é que quanto mais se disseminam as diversas religiões, parece que a violência aumenta, porque incita o homem à ganância, o poder, o materialismo, o dinheiro. Mas é que aumenta a população, a mídia dá mais ênfase a todos os acontecimentos. Então, um pouco é verdadeiro e um pouco é impressão. Porque há uma superestimação. Uma superestimação, deixa as pessoas ansiosas. Notícia, escândalo sempre dá mais ibope do que notícia boa. Mas aí volta ao que a Rose comentou no início. Isso depende muito do que você quer fazer, do teu livre-arbítrio. Se você já estiver num patamar um pouquinho acima, você não vai se deixar levar. Mas a ganância, o poder é muito forte, principalmente envolvendo dinheiro. E outro detalhe, né, Wilson? A revolta é muito grande. Quando se vê que alguém está tirando alguma coisa sem um motivo qualquer e você se revolta com isso e pratica atos que não deveriam. Jesus falou sobre essa transição, né, de uma certa forma, quando ele disse, os mansos e os pacíficos herdarão a terra, não é ganharão o reino dos céus, herdarão a terra. O que isso pode significar?
que a humanidade vai atingir o estado de equilíbrio e da paz, educando essas pessoas mais violentas, atendendo convenientemente as crianças, mas também por uma separação natural do processo evolutivo de cada espírito, né? Então vejam, além das melhorias sociais, econômicas, né, nós precisamos persistir na prática do bem. Eu acho que isso é fundamental. Nós cristãos, nós espíritas, nós espiritualistas, todos temos que nos unir numa grande corrente do bem e perseverar no bem. Não podemos nos deixar contaminar por esse clima de violência, achar que está tudo perdido, que não tem mais jeito, que aquela coisa toda, querer revidar, seja inclusive através de palavras, muito menos de atos, né? Incluindo a condução desses irmãos de jornada por caminhos seguros do amor, né? Apoiados na prece que, além de sanear a atmosfera psíquica do planeta, ajuda a desfazer um pouco dessas nuvens negras que pairam sobre nós e também afugentam os maus espíritos encarnados, impedindo limitando a influência deles através das obsessões. Sem prejuízo dos legítimos instrumentos de contenção, não é? Exatamente. E de reeducação disciplinar, ainda que forçada, para quem não quer se curvar à lei. Com certeza. Né? As leis terrenas, elas têm que ser aplicadas. Claro. Né? Não pode haver impunidade porque isso é um incentivo. Nós já falamos aqui em outras oportunidades. Respeitando a vida, né? Então não devemos abrir mão de aplicar... Olha, é que eu tinha colocado aqui. Não devemos abrir mão de aplicar as sanções das leis necessárias para coibir a prática da violência. Mas devemos lembrar que ela, como todas as grandes chagas morais e espirituais do ser, elas são do espírito e só pelo espírito elas vão encontrar a solução. Eu acho que a grande pergunta que nos fica, Wilson, é a seguinte: a Terra está num processo natural de evolução. A violência, né, esse choque entre a violência e a paz, faz parte do processo evolutivo. A grande questão é por que nós, espíritos, né, eu, você, ele, ainda estamos aqui. Estamos além desse processo ou também temos que criar em nós a legítima paz? Muito bem, meus irmãos, nosso tema livre de hoje fica por aqui e damos sequência ao nosso programa de hoje. Até daqui a pouquinho. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, no Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão. Eu sofro de enxaqueca há muitos anos, desde que era criança. Já experimentei todo tipo de tratamento e nada resolveu. Vocês acham que é um problema kármico? O Espiritismo pode explicar isso? Realmente, esse tipo de questão sensibiliza a todos nós. Quem é que já não enfrentou um problema de saúde de longo prazo ou tem um familiar querido que enfrenta uma luta orgânica pertinaz? Parece que você busca a solução, o socorro, o médico, o remédio em toda parte e nada resolve. O que fazer nessa circunstância? É claro que a medicina tem que ser a nossa busca, né, imediata, através dos especialistas, porque a medicina veio à Terra por permissão de Deus, para auxiliar o nosso conforto, o nosso bem-estar, o nosso progresso. Mas o que é a saúde? A Organização Mundial da Saúde coloca que a saúde é o nosso completo bem-estar, não é a mera ausência de doença. É o nosso bem-estar físico, mental, emocional e no site consta até bem-estar espiritual. Isso significa, ou isso nos lembra, que o homem não é puramente físico. Ele não é apenas energia material, ele é muito mais. Ele é um ser multidimensional
Ele participa da dimensão física pelo seu corpo, mas vive na dimensão espiritual porque é espírito imortal. Nessa sua vida multidimensional, ele produz e recebe uma série de energias e de vibrações, mas jamais somos atingidos por coisas estranhas a nós. Existem doenças, é claro, de puro contágio, de traumas físicos, mas aquelas doenças reiteradas que nos atingem por longos anos, que nos limitam a capacidade e a alegria de viver, elas têm que ter alguma causa realmente ligada, pelo menos, à nossa liberdade pessoal, às nossas escolhas feitas, porque senão Deus não seria justo. Entretanto, o que nós temos que pensar não é para que ou por que a doença nos ocorre, é para que ela está ocorrendo. Se existe um desequilíbrio prolongado, certamente, ensina-nos a doutrina espírita, ele tem uma causa na dimensão permanente do nosso ser. Nosso corpo se renova de tantos em tantos anos em todas as suas células. A matéria por si só, ela se desorganiza. O que mantém organizada? O comando mental, o comando espiritual. Nossas próprias células, ao reproduzirem as proteínas com os genes, elas reproduzem, ora um tipo de proteína, os genes, ora outro, conforme o comando químico que vem do citoplasma. Isso significa o quê? Que as nossas emoções, os nossos comandos espirituais estão à frente dos nossos processos físicos. Se existe em nós algum registro negativo do passado remoto, do passado próximo, que nos ocasionou uma queda de energia espiritual que provoca um desequilíbrio físico, nós temos que encarar a doença não como um processo punitivo ou expiatório. Ela é o dreno do problema da energia negativa que acumulamos em nós. Ela é o processo de cura. Se ela for bem enfrentada de forma positiva, com todas as armas que nós temos ao nosso alcance, mas principalmente pela produção de energias mentais de elevado teor, isto é, se nós substituirmos eventuais energias negativas que nós tenhamos acumulado e que estejam sendo drenadas pelo processo da doença por energias positivas, começarmos a prestar atenção ao nosso lado naquele que tem dores piores que a nossa, olharmos ao nosso redor quais são as dores ocultas que atingem os nossos irmãos, nós produziremos a energia do amor, sintonizaremos com Deus pela sintonia ao próximo. E nós seremos os médicos da nossa própria cura, porque as causas espirituais, se eventualmente forem essas do nosso problema, serão removidas. O amor, então, o interesse pelo próximo, a sintonia com o próximo, no auxílio, na fraternidade com o semelhante, são os legítimos processos de cura permanente para as nossas doenças temporárias. Meus amigos, razões dos fatos de hoje, nós vamos comentar as cartas psicografadas de Chico Xavier. Algo que se pode comentar em cima disso. O psiquiatra Alexandre Moreira de Almeida, diretor do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, em parceria com o Departamento de Pesquisa da USP, fizeram uma pesquisa sobre um lote de 13 cartas psicografadas por Chico Xavier, entre 1974 e 1979. Essas cartas foram todas elas assinadas por um espírito, o espírito de um jovem, Jair Presente, era o nome dele, quando encarnado e que morreu afogado em Americana, no estado de São Paulo. Conclusão da pesquisa. As informações das cartas eram todas elas verídicas e precisas. Local, data, descrição dos fatos ocorridos na família e por aí afora. Inclusive, alguns fatos que eram desconhecidos para os próprios membros da família e que, depois de pesquisados, foram devidamente comprovados e que ele revelou nessas cartas ao Chico durante 5 anos. Né? A notícia foi destaque internacional devido à publicação desse trabalho em setembro do ano passado, 2014, na revista científica Explorer, de Amsterdã, na Holanda. E daí repercutiu também aqui no Brasil.
Então foram selecionadas 99 informações objetivas e passíveis de verificação e usadas em entrevistas com os familiares, com pessoas que tiveram acesso aos fatos, né? E também os recortes de jornal e outros documentos. Agora, esta pesquisa é apenas mais uma, porque talvez a mais recente desse tipo, porque já ocorreram várias outras, inclusive foram usadas como tese de doutorado em universidades, e eu destaco aqui também uma que foi transformada em livro do ex-reitor da Universidade Estadual de Londrina, o Augusto Perandrea. Ele escreveu um livro chamado O Espiritismo à Luz da Grafoscopia, porque ele era perito da Polícia Civil e então ele fez uma peritagem, aparece no livro, vários trechos de cartas psicografadas comparadas à caligrafia com esses espíritos quando encarnados. Então, é um trabalho científico, um trabalho sério e que traz lá as suas conclusões também, todas favoráveis à veracidade, à autenticidade da psicografia do médium Cândido Xavier. Além disso, aos milhares de testemunhos de pessoas que receberam esse tipo de correspondência do além, seja pelo Chico, seja por outras pessoas, no Brasil e no exterior, né, de parentes desencarnados. E isso inclui tanto pessoas anônimas e bastante simples, até pessoas muito cultas, de formação cultural elevada e também socialmente destacadas, né? Nós lembramos aqui da atriz Nair Belo, desencarnada em 2007, cujo filho havia desencarnado alguns anos antes, muitos anos antes, em 1975, num acidente automobilístico. Ele tinha, na época, cerca de 20 anos. E 3 meses depois, ele passou a se comunicar, deu uma comunicação, pelo menos tenho conhecimento de uma delas, uma carta bastante extensa, através do Chico Xavier, para a mãe dele, em que ele dá vários detalhes sobre a ocorrência e o estado que ele se encontra e de consolo à família, etc, etc. Inclusive mencionando nomes de pessoas que eram do relacionamento dele, mas que a família desconhecia. E eles empreenderam buscas, pesquisas em Limeira, no interior de São Paulo, onde ele vivia, e essas pessoas realmente foram encontradas e existiam, portanto. Portanto, não podia ser nada tirado telepaticamente do inconsciente da mãe, da Nair, porque eram pessoas que ela nem conhecia. Muito bem, quem quiser saber mais detalhes sobre isso aí, faz uma pesquisa rápida no Google, atriz Nair Belo, e morte do filho, e principalmente entrevista. Eu pessoalmente encontrei 2 entrevistas dela lá. Uma dada no programa da Hebe Camargo e uma no programa que existia na TV Bandeirantes, Terceira Visão, em que ela fala sobre isso aí, dá detalhes. E também pode ser encontrada, aprofundando um pouquinho a pesquisa, essa entrevista na íntegra, o texto da entrevista do filho da Nair Belo. Então vejam, portanto, que quando a gente fala em possibilidade de comunicação entre os 2 mundos, nós não estamos fanatizando e não estamos fantasiando, melhor dizendo, né? Não só pelo valor elevado dessas mensagens, mas por esses testemunhos, por essas pesquisas que corroboram, autenticam a veracidade dessas cartas. Então, a comunicação entre os desencarnados e os encarnados, nem todo mundo consegue. Hoje em dia o Chico Xavier já está desencarnado, mas há alguns outros médios que prestam tipo de serviço, mas é muita procura, muita demanda, não dá para atender todo mundo e nem sempre esses espíritos têm autorização ou condições de se manifestar e escrever as suas cartas, mas que elas existem, que elas ocorrem e isso é fato consumado. Prezados amigos, as razões do fatos de hoje fica por aqui, nosso programa também. Fica aí a nossa frase da semana, nosso grande abraço, boa semana para todos vocês.